in Live by Incube Metrics. O Gu já tá aí. Tá me ouvindo aí bem, Gu? Manda uma mensagem aí no chat só pra eu ter certeza que você tá ouvindo. Beleza, valeu. Boa, Rubens também já tá aqui. Agora eu vou conseguir adicionar ele aqui na live. Cadê aqui? Recebeu aí, Rubens? Boa, agora sim. E aí, meu querido? Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Só deixar um minutinho aí pra galera entrar e a gente já inicia. Pessoal, estamos só aguardando mais um minutinho aí para a galera ir chegando e a gente já começa, tá bom? Boa noite aí para todo mundo. Vocês estão ouvindo bem, né? Deu uma travadinha, tá, Rubens? Agora voltou. Tô aqui. Daí, Rafael? Beleza. Muito bem. A gente já inicia já, tá? Só dá mais um minutinho. E aí, muito frio? Um pouquinho. Hoje não tá tão ruim. Teve dia pior já. Você tá no Brasil ou no Uruguai hoje? Tô no Uruguai. No Amanhã tô indo Uruguai pro já. Brasil. Vou passar Aí. férias no Brasil. Férias das crianças. Ah, gostoso, cara. Muito Uhum. bom. Você fica lá no sul, lá no Rio Porto Grande do Alegre. Sul, em Porto Alegre? Uhum. Uhum. Que legal, cara. Sou de lá. Boas férias aí para vocês. Aproveitem. Obrigado, obrigado. Boa. Vamos trabalhar, né? Mais férias das crianças do que nossa, né? Isso aí, né? Uhum. A gente não sai nunca, né? Empreendedor nunca Não, sai de férias. Não não, nunca. desconecta. Tá doido. Você não existe. Pra quem tem conta pra pagar pesada, né? De empresa, não tem férias. A galera tá chegando aí. Fala, Diogão, Paulinha, Misael, Jonathan, Wesley. Muito bom, pessoal. Já vamos começando aqui então. À medida que o pessoal for chegando, talvez a gente já tenha tratado alguns temas aqui. Essa live ela fica gravada, então se a gente tiver alguma pergunta aí que já foi respondida, a gente não vai responder porque ela pode ser recuperada depois aí na gravação, beleza? Então, começar, antes de tudo, aqui agradecendo, né, pela presença aqui do Rubens, um querido amigo nosso, né, tá presente em mais uma live aqui com a gente para a gente falar de um tema um pouco diferente do que a gente falou até aqui. A gente vai falar de dados, né? Então, a gente tem aí como tema central da nossa live tratar como que a gente faz com que a informação saia dali do escritório e chega na mão de quem toma as ações no dia a dia, né? Vendedores e promotores, né? Mas antes da gente começar aqui, eu queria só pedir uma breve apresentação para você, Rubens. Se puder só contar um pouquinho aí quem é o Rubens, eu me Claro. apresento na sequência e a gente manda ver. Com certeza. Satisfação aí, pessoal. Boa noite aí para todo mundo e para quem vai nos assistir aí depois nessa live aí. É um prazer estar com vocês. Eu sou Rubens Santana, eu tenho 46 anos e desde os 21 eu trabalho nessa área de trade. Falar rapidamente aqui como é que eu caí nesse mundo. Eu fazia faculdade de arquitetura, estava na metade da faculdade, depois de ter morado fora um ano na Europa, eu voltei para o Brasil. Tinha 21 anos e eu queria trabalhar, né? Queria conseguir um estágio em alguma área e não consegui estágio em escritório de arquitetura. Aí meu pai conseguiu para mim um estágio através de um contato de um amigo dele, um parceiro de longa data, um estágio numa das grandes agências de publicidade do Rio Grande do Sul na época, chamada DCS. E eu entrei lá como estudante de arquitetura e caí de paraquedas num departamento dentro da agência que desenvolvia projetos, materiais de ponto de venda. E foi ali com 21 anos, estudando arquitetura ainda, sem estar formado, que eu
caí numa agência, no escritório de design de material de ponto de venda. E eu não tinha nem ideia que existia, primeiro, esse tipo de material, quer dizer, material de ponto de venda. Segundo, que tinha uma empresa especializada nisso. E terceiro, que isso era uma ferramenta dentro de um composto maior de marketing, assim, vamos dizer. Só que eu não tinha nenhuma formação na área de marketing, não tinha nenhuma formação na área de publicidade e nem de design. Eu estava estudando arquitetura, então tu imagina, na faculdade eu estava aprendendo a construir prédio, a fazer projeto de casa, a fazer projeto de praça, de espaço aberto, e de repente eu sou levado a atuar como estagiário numa agência que fazia projetos de material de ponto de venda, que são coisas, às vezes, um display de balcão é um negócio desse tamanho, né? Outra escala, né? Cara, e aquilo ali eu fui me adaptando bem, fui gostando daquela dinâmica do mercado de agência, um negócio mais rápido, mais veloz, campanha, né? Produto de consumo que tu está acostumado a lidar no dia a dia. Então, de repente, eu estava lá fazendo expositor de uma marca como a Tramontina, que é uma marca aí do dia a dia de tanta gente. E aí, aquilo ali eu comecei a gostar daquela função. De certa forma, comecei a me destacar, apesar de ter tido pouca oportunidade ali no estágio. Eu era bastante proativo, aprendi os programas de computação, de 3D, e comecei a esboçar alguns desenhos de alguns displays. E aí eu vi que eu tinha, né, a capacidade de fazer isso, gostava do que fazia, e chegou num ponto que eu não ia ser contratado na agência, não ia conseguir crescer como estagiário, e eu resolvi sair da agência e com 22 anos e pouco, 22, 23, eu abri o meu escritório de design de projetos de ponto de venda. Então eu estagiei mais ou menos 1 ano e meio, 2, e tive uma atitude empreendedora com 20 e poucos anos, não sabia nada da vida, ainda estava na faculdade de arquitetura e resolvi abrir um escritório. Tá? E aí a água começou a rodar embaixo da ponte, né, cara? Começou a correr embaixo da ponte, comecei a bater porta, visitar cliente, né? Comecei a fazer projetos, me associei a um colega da faculdade, na época o Kenji, a gente criou uma agência chamada Santana Inamoto, e essa agência durou, cara, de 2004 até mais ou menos 2012, mais ou menos. Tivemos agência há quase 10 anos. Nesse período, atendi um monte de marca de São Paulo, né? Abri um escritório em São Paulo. Aí que eu caí no mundo do trade. Né? Eu caí no mundo do trade através do material de ponto de venda. E a primeira vez que eu tive contato com a palavra trade marketing foi em 2006, 2007, né? Quando eu comecei a atender Coca-Cola, Johnson Johnson. E aí o pessoal de lá, eu olhava o cartão e estava escrito ali trade marketing. Eu, porra, que negócio é esse, né? E aí, cara, me fascinei. Vi que aquilo ali era uma área de oportunidade, né? Então, isso aí em 2007, faz 20 anos. 20 anos, né? E naquele momento caiu a ficha. Eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar com esse negócio e vou começar a entender e, quem sabe, ensinar. E aí, escrevi livro, entrei na faculdade como professor, construí meus cursos de pós-graduação, escrevi mais 2 livros na sequência. E chegou um ponto que eu falei, olha, agora deu de ter agência, deu de ter sócio, deu de ter funcionário, já tenho uma bagagem e vou viver da consultoria, vou viver do treinamento, das palestras e aqui eu estou hoje, com 46 anos, fazendo exatamente isso, ensinando, dando palestra, treinamento, mas com essa bagagem de ter visto muita coisa acontecer nesse mercado. Parabéns aí, Rubão. Cara, que história Obrigado, legal. cara. Eu não conhecia toda essa história, eu não sabia que você tinha começado a empreender tão cedo assim também. Foi bem cedo. Que Bem legal, cedo. cara. Parabéns. História de muito sucesso. Obrigado. Tamo aí, aprendendo, todo dia. Muito bom. Vou apresentar rapidinho aqui também, galera. Bom, para quem não me conhece, então sou o Rafa, sou o líder da vertical de dados e produtos, né, na Incube, e a Incube é uma consultoria de inteligência que apoia diferentes áreas do varejo, né, sobretudo indústrias de bens de consumo. Então a gente está ali em áreas como trade, merchandising, inteligência comercial, gerenciamento por categorias, e a gente é bem colocado no mercado, né, com essa parte mais estratégica e que se desdobra em análise de dados para apoiar essas áreas, né? E a minha carreira também, bem resumidamente, assim, eu trabalhei em consultorias antes de começar a empreender, fundei a Incube em 2020, né? Então a gente está em 5 anos de empresa. E a minha bagagem vem então dessas experiências que eu tive dentro das áreas de inteligência, né? E em indústrias, aí, em consultorias, né? Até essa construção mais próxima aqui com a Incube, que já se desdobra em todas essas outras áreas, né? Claro que aí com o apoio, né, dos meus sócios, o Gustavo, o Diogo, que somam essas expertises nessas áreas de loja perfeita, merchandising, trade marketing, né? Muito bom, pessoal. Então,
voltando aqui para o nosso tema, né, da live, cara, a gente fala aqui de execução, né, a gente vai falar então de como a gente faz com que esses dados, né, essa inteligência, esse conhecimento que foi aprendido ali com execução de dados coletados e dados integrados, né, como que isso se desdobra em ações aí para os promotores e para os vendedores. E é muito comum a gente chegar em lojas, né, nós como consumidores ou shoppers, né, de categorias, e encontrarmos essas lojas muitas vezes desabastecidas ou sem um item ali que a gente está procurando, né, um item importante, né. E para o decisor da indústria, um gerente, um coordenador de merchandising, esse cara tem um BI dentro ali do escritório dele, né? Ele está no melhor cenário possível, no ar-condicionado, com Wi-Fi, todo o tempo possível do mundo para analisar as informações, né? Extrair insights daí para levar para quem toma essa ação, para o promotor, por exemplo, para um vendedor, né? E eu começaria já aqui com uma pergunta para você, Rubens, né? Onde que você vê que está esse gap hoje, né? Onde a informação ela ganha um valor, né, por si, que ela deixa de estar só ali para o coordenador, para o vendedor, né? E ela passa a fazer parte ali da rotina, né, de um time que pode tomar essa ação, né? Onde que você entende que mora esse gap, né? Entre informação disponível e informação para se tomar uma ação. É, é bem interessante, né, pensar nesse mar de dados, né? O ponto de venda é um oceano, é um absurdo a quantidade de dados que estão disponíveis ali, né? Então, assim, porém, eles estão presentes no mundo físico, diferentemente do mundo digital, onde tudo é mapeável, tudo é rastreável, né? Tu tem ali diversas tecnologias para isso. No mundo físico, os dados eles estão ao alcance dos sentidos, tá? Dentro da nossa capacidade perceptiva, ou seja, eu vejo, eu toco, eu escuto, né? Eu consigo perceber coisas. Em cima disso eu tenho meus julgamentos ali, né? Só que cada um tem um ponto de vista, cada um enxerga as coisas de um jeito. Se eu e tu parar cada um diante de uma gôndola e perguntar para mim e para ti o que está certo, o que está errado, cada um vai ter um julgamento, né? Por mais que a gente tenha uma escola por trás, que a gente estude, que a gente conheça. Então, assim, o ser humano que está ali naquele momento de interação, o promotor, o vendedor, seja qual for a parte da equipe do trade, a primeira coisa que ela vai usar para compreender o ambiente é a sua própria percepção, tá? E como ela vai perceber? Como que tu percebe uma coisa? Tu precisa de conhecimento, tu precisa de aprendizagem, né? Então, para tu julgar e dizer se está certo ou está errado, tu precisa de algum tipo de parâmetro para isso, tá? Então, o grande desafio para mim, cara, que eu vejo é, primeiro, como é que as pessoas têm uma visão integrada. Ontem mesmo eu estava dando um treinamento para uma empresa e chegou o momento que a gente foi fazer uma visita de campo. Era uma simulação. Vamos olhar o ponto de venda e vamos cada um dar uma nota, né? E assim, eram pessoas da mesma empresa. Teoricamente, elas deviam ter o olhar treinado. E Mas parecido, né? todo mundo deveria enxergar a mesma coisa. Mas mesmo pessoas da mesma empresa não enxergavam as mesmas coisas e cada um deu uma nota. Porque um gostou de uma coisa, outro achou uma outra coisa legal, o outro isso, outro aquilo. Usaram os seus julgamentos pessoais e parciais, né? E aí, onde é que eu vejo que o trade acontece? O trade acontece, primeiro, quando alguém sistematiza regras. Então, assim, o que é certo e o que é errado? Dentro de parâmetros, né? Então, tu define os modelos de execução, as fotografias de sucesso, e isso digamos assim, uma estrutura de pensamento e de conceitos que depois tem que ser aprendida pela equipe. Então, a tua equipe vai a campo treinada e é capaz de reconhecer isso, julgar, avaliar e intervir naquilo. Então, eu tenho ali alguém consciente que sabe que, em vez de ter uma exposição vertical, tem que ser horizontal, por exemplo. Estou dando um exemplo banal aqui. Tá? Então, acho que a primeira grande questão para ter a coleta de dados é as pessoas enxergarem a mesma coisa. Saber o que elas querem ver. E eu acho que as empresas, a maioria delas não sabe o que quer ver. Elas não sabem o que elas estão olhando. Cada um tem uma opinião. Aí tu começa a entrar em conflito entre áreas. Uma acha bom, outra acha ruim. Então, a primeira coisa é qual é a regra da execução. Depois, os nossos sentidos são imperfeitos. A nossa memória, ela gera distorções. A nossa capacidade de armazenamento, ela é limitada. Então, depois vem o quê? Um processo consistente de coleta desses dados.
Quer dizer, como é que eu coleto esses dados de forma consistente, de forma integrada e limpa e acionável, né? Então, eu acho assim, esses são os dois desafios, é fazer as pessoas entenderem o que elas estão vendo e depois a empresa conseguir coletar isso de forma sistematizada, de forma automatizada. E aí isso ir para um lugar, que eu não sei onde é que é, aí vocês é que vão dizer, né? Dentro de uma inteligência que é capaz de processar isso e apresentar leituras automáticas, painéis, né, cara? E entra o BI, né? É isso aí. E você trouxe um ponto que é algo que a gente coloca muito nas discussões aqui com os nossos clientes, né, que é essa capacidade dos dados coletados pelos promotores, porque a gente tem assim, tem o lado bom, que você pode perguntar qualquer coisa, e o lado ruim, que se você não tiver bem parametrizado, isso se volta contra você, né? Então, exatamente esse ponto que você colocou de as regras têm que estar bem definidas, né? Mas nem sempre está na percepção das indústrias, né? Falando aí com lideranças, né? De merchandising, sobretudo, e trade, dessa capacidade do dado coletado. Então a gente vem fazendo cada vez mais pilotos aqui, né? Por exemplo, coleta de dado de estoque. Essa é uma informação que muitas vezes, cara, não passa no olhar deles que dá para coletar essa informação muito bem, sabe? E então eu acho que assim o grande barato, né, da coleta de dados é essa flexibilidade toda que ela entrega, né? E aí quando você fala dos sentidos, que eu achei um ponto de vista bem diferente, eu concordo, e cada um olha de uma maneira diferente, cada um sente de uma maneira diferente, né? Mas na visão de um especialista como você e com toda a sua bagagem, anos de consultoria, clientes diferentes que você já rodou, né, em indústrias diferentes, o que você sente assim que são indícios muito fortes de que a execução não está legal? Por exemplo, você já sabe que um determinado elemento, ali, um pilar da execução, já aponta também para outro. Por exemplo, a ruptura está muito alta ou tipo, a dominância da marca está ruim no PDV. Você entra no corredor e você pega outros elementos visuais, etc., que já te incrementam, né, que somam com essa percepção sua. Né? Você consegue, nesse olhar hoje, como especialista, pegar esses elementos e que te suportam nessa análise mais crítica? Uhum. É bem complicado de responder isso aí porque é muito aberto, né? Cada categoria, cada canal, cada segmento tem particularidades, né? Então, por exemplo, o segmento farmacêutico, em muitos produtos tu não pode ter exposição, tu não pode ter acesso ao produto, tu não pode ter nada, o produto está confinado, está atrás do balcão. Outros são completamente norteados pela compra por impulso, outros não pode ter compra por impulso porque é um produto que se rouba muito. Outros são produtos mais técnicos, que precisa ter um atendimento especializado. Outros não são bens de consumo de alto giro, então é uma jornada de compra que o PDV nem impacta tanto, porque a pessoa planeja antes. Então, assim, cara, é muito difícil encontrar uma regra, né, para tantas variedades. Mas, assim, trazendo para a realidade da maioria que nos acompanha, que é bens de consumo não duráveis, né, ou semiduráveis, os que estão Uhum. lá no varejo alimentar, né, que a gente chama de alimentar no Brasil, mas não tem só alimento, né? Tem Sim. bazar, tem um monte de coisa lá dentro, né, que a gente chama de varejo alimentar, como se só se vendesse comida, né? Mas, na verdade, é o varejo tradicional lá, o supermercado. Cara, a primeira coisa quando eu vou com o cliente fazer uma análise, eu procuro entender assim, meu, tu tem um portfólio de 200 itens. Qual é teu sortimento mínimo ideal aqui, entendeu? Tá, beleza. Qual é teu núcleo duro de produto? Beleza, então eu sei o que eu quero olhar. Eu vou olhar tais segmentos e vou olhar tais categorias onde tu está inserido. Ok. Aí depois me diz o seguinte, qual que é a tua regra de disposição no teu ponto natural? Né? Como é que tu pretende ou gostaria, qual que é a tua lógica expositiva dentro do ponto natural, seja segmentado por categoria, seja segmentado por marca. Deixa eu entender isso para eu poder dizer se está bom ou se está ruim. Porque eu primeiro tenho que saber o mix, depois eu tenho que saber qual é a regra de exposição. Sem mix não adianta ter regra de exposição, né? Então isso é meio lógico, eu tenho que ter mix para ter regra de exposição. E depois, como é que tu te destaca nesse ambiente, né? Seja através de materiais, seja através de blocos, de planograma, etc. E o que tu busca em ponto extra, né? Qual que é quais são os cross que a tua marca permite, quais são os pontos ali que tu considera essenciais para ter uma compra por impulso, onde é que tu quer estar fora do teu ambiente natural de disposição. Então, eu olho essas três coisas sempre. Nunca vou entrar numa loja para fazer uma análise sem saber qual é que é o mix que deveria estar ali. E o resto é onde o cara quer expor, né, meu?
E você colocou um item aí que você falou do mix prioritário, né? Cara, essa é uma das grandes armadilhas, né? Pelo que eu falei ali há pouco, né? Cara, a coleta, ela pode te atender para tudo, né? E aí é isso. Muitas vezes ele quer coletar o mix completo, né? E gasta ali do promotor 40 minutos, 50 minutos para coletar 70 itens, sei lá. E isso aí é uma verdade que eu vejo que permeia praticamente todas as indústrias, assim, que está se aventurando, ou que está iniciando, né, com coleta de dados. E aí, com o tempo, elas vão ali se acostumando, né, e adaptando, né, formulários, adaptando também mais para o mix prioritário, reduzindo, né, essa coleta, né. E aí, como você tem essa multiplicidade de canais aí que você trabalha no dia a dia, né, eu queria só dividir um pouco das dores, né? Entender se você vê dessa mesma forma, dadas essas dinâmicas de canais que a gente tem, farma, o alimentar, perfumaria, né? Pet, etc. Você vê que os pilares de execução, assim, eles mudam muito de indústria para indústria. Por exemplo, a dor de uma indústria. Geralmente a gente fala de ruptura, né? Mas tirando ruptura de lado, assim, o que que você vê que são os principais KPIs, as principais dores, assim, ou que você sente que eles não olham como deveriam olhar. Por exemplo, no canal Pharma, eu não vou tanto falar de ponto extra, porque a ativação de um ponto extra é um fator um pouco mais complicado, tem a questão de legislação, mas tem uma questão de espaço físico. Porém, MPDV para esse canal já é algo mais intenso, é uma necessidade maior das indústrias, em especial para quem cuida de skincare, sei lá. Então, como que você vê essa dinâmica, né, diferente entre canais e indústrias em relação aos KPIs e que você enxerga que tem mais oportunidade hoje para eles olharem que eles acabam negligenciando um pouco? Uhum, bem legal. Assim, cara, eu vou te dizer que eu já tenho um aluno que eu estou mentorando que o produto dele é caixa d'água. Caixa d'água. E ele também tem tubos e conexões. Então é caixa d'água, tubos e conexões. Aí tem uma outra aluna que é suplemento para cachorro. O outro é antibiótico para gado. Então, assim, bicho, ó, tem tudo. Tudo que você possa Eu vi imaginar tudo. passa por mim. Porque eu estou há muito tempo, saco de cimento, fertilizante, defensivo agrícola, trator. Cara, tudo que você possa imaginar. Tá? Então, assim, ó, dentro desse. O Rafa, só cuida que tu tá fazendo um barulho, eu acho, cara, quando tu te mexe. É um Você vai cair a barulhão na cadeira? cadeira. Vou ficar Eu acho que parado. é. Desculpa. É. Não, porque dá um ruído. A mim não incomoda, mas de repente o pessoal. Então, o que eu tava te dizendo? Dentro desse universo, essa multiplicidade, né, cara, são 5 coisas que eu olho sempre. Que para mim são os P's do trade. Tá? Primeiro eu já falei, que é o Product Assortment, que é o sortimento, mix de produto. Tá? Uhum. Depois é Placement, que é localização. É o lugar natural e lugar extra. O terceiro é o Price, tá? Preço, Uhum. range de preço. Tem categorias que se tu erra no preço, tu não vende, Sim. entendeu? Tem outras que são mais elástico, né? Tu tem mais elasticidade de preço, o consumidor não tem tanta referência, ou são preços que mudam de acordo com fatores externos, tá? Então, Product Assortment, que é o mix, sortimento, Placement, que é a localização, Pricing, que é preço, tá? Depois vem o Pop Material, tá? Que é o material de ponto de venda, que é a Uhum. presença do teu material, né? O teu expositor, seja para uma campanha, seja institucional. Isso eu vejo que a galera, velho, erra direto, não sabe. Isso é a minha escola, entendeu? É usar bem o arsenal de material de ponto de venda. Puta, eu sou um grupo de marcas, eu tenho muitas marcas no meu portfólio. Cada produto é uma marca. E eu tenho uma marca guarda-chuva. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um display para cada marca ou vou fazer um display que vai abraçar tudo? Aí eu tenho lançamento, aí eu tenho campanha. Aí quando vê, tá misturado o display da campanha com o do lançamento, com o da marca. Tem 30 mil tipos de material, tudo do mesmo fabricante, da mesma indústria, entendeu? Então, o material de ponto de venda, a gestão desse material, a gestão correta dele. Como ativar esse material com uma campanha, como fazer com que ele tenha uma vida longa ou uma vida curta. Então, top material. E o quinto elemento é o calendário promocional, são as promoções. Legal. Isso é muito importante, né? Porque a indústria ela precisa ativar o ponto de venda a partir de iniciativas próprias, né? Dos seus calendários de lançamento, da sazonalidade pertinente à sua categoria, das suas inovações que ela vai fazer, ou de produtos que precisam ter um empurrãozinho porque estão tendo problema. Então, essas 5 coisas que eu chamo de 5 P's do trade, eu acho que assim, ó, elas são transversais
a qualquer segmento. Obviamente que vai ter segmentos que tu pode usar mais a exposição, outros menos. Vai ter segmentos que o preço é mais importante, outros menos. Vai ter segmentos que tu pode campanhar mais, outros menos. Outros segmentos são pura campanha. Por exemplo, dermocosmético. Tu vai em qualquer farmácia, tu vai ver que sempre vai ter um dermo em lançamento, que vai estar ativado na vitrine, vai ter um totem, vai ter uma vitrine ambientada, vai ter um display de balcão, sabe? Então, cara, tem segmentos que tem suas próprias regras, né? Com certeza, não. E você trouxe alguns elementos aí também que queria somar. Quando você fala aí de material de merchandising, cara, a gente trabalha muito com um conceito aqui, que é a otimização do material de merchandising, né? Porque o que acontece? A gente vê muito investimento de MPDV. Esse MPDV ele é muitas vezes aplicado sem um olhar qualitativo assim de investimento, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso é o cara positiva um Wobbler como se ele positivasse uma testeira, um cartaz, pelo fato de positivar. Tem indústrias, né, que olham, quantifica isso, não qualifica. Então você vê lá em programa de loja perfeita que ele tem que executar um material de MPDV. Agora, qual material de MPDV? Tanto faz. Mas aí Está eu vou te fora da dizer, Rafa, estratégia. o problema aí, cara, é que infelizmente, tá? E aí eu tô jogando contra, né? Mas precisa ser dita essa verdade. Tem uns trade, cara, que não tem noção, entendeu? Porque assim, ó, tem trade que ou porque o cara não entendeu o que ele tem que fazer, ou porque ele tem medo, ou porque ele não conhece, que tem o marketing, aí o marketing vai lá, fica criando campanha, e o marketing pede para a agência que criou a campanha criar um material de ponto de venda. E aí vem sempre a mesma coisa. Vem a régua, vem o wobbler, vem o stopper. E esse trade, ele age nesse momento apenas como um operador logístico. Ele pega esse material de uma campanha, ele não sugere nada para o marketing, Distribui. ele não questiona, ele não critica, ele simplesmente aperta num botão despachar e manda esses troços para o campo, aí cai na mão do promotor e aí vocês têm que monitorar, por exemplo, entendeu? Então, Exato. assim, esse tipo de trade é complicado, né, cara? Ele não pode aceitar. Eu sempre digo assim, o material de ponto de venda, marketing não tem que fazer. Se fizer, tem que ser pelo briefing do trade. Quem tem que fazer o material de ponto de venda é o trade, cara. Ponto, é isso aí. E a gente faz muito esse levantamento aqui de o esforço, né, do promotor em executar o MPDV e o tempo que esse MPDV fica aplicado na loja, de fato, né? Para tentar mensurar pelo menos nesse olhar mais qualitativo, né? Porque a gente sabe, né, no final das contas, a execução ali do MPDV, cara, o líder de sessão pode descontinuar, pode sumir com esse MPDV, o próprio concorrente pode dar um sumiço nesse material e aí Não, já se foi ontem, o cara, investimento, né? vou te dar um exemplo. Ontem foi muito bom, cara. Eu tava numa loja, não vou dizer qual, mas até tá aí nos stories, não tô falando mal aqui, mas enfim, a gente parou para analisar um display. Me chamou a atenção, um display cheio de óleo para veículo. Tinha óleo da Mobil. Eu pensei assim, o display tava com a testeira da Mobil e lateral da Mobil. E eu vi que aquele negócio estava colocado com durex. Negócio impresso, testeira e lateral com durex. E aí tinha uns produtos da Mobil. Aí eu olhei para baixo, tinha produto da Texaco e não sei mais de qual marca. Então assim, ó, já era um display que eu achei que era da Mobil, mas que tinha Mobil, mas que tinha invasão de outros óleos. Eu falei, tá estranho esse negócio. Aí o varejista colou um adesivo em cima, onde dizia assim, 40% de desconto, produtos para vencimento. E embaixo tinha um outro adesivo, no mesmo display, cara. Produtos Nossa, Mobil, 40% de desconto. Então, eles inventaram duas promoções ali. Tudo com 40%. que Uma do conflito. produto e outra. Aí o cara, esse display tá estranho. Aí eu tirei o Durex e olhei. Era um display aramado, grande pra caramba, maior que eu. Então, eu sou pequeno, display grande mesmo. Devia ter 1,80 m o display, a testeira. Aí eu tirei o Durex e olhei assim, fui ver a lâmina gráfica original, estava ainda. E era um display de uma marca de sementes. E essas sementes estavam no ponto natural, do lado da gôndola ali, um Nossa. sacolão de semente. Não só foi uma invasão, né? Foi uma transformação completa, Uma né? transformação. Uma transformação. Cara, e aquele display devia custar mais de R$ 1.000. De peso de arame ali devia ter uns R$ 1.000. E tava assim, numa loja boa, top, desse jeito. De quem é a culpa? Total. De quem é a Nossa. culpa? E aí você já me faz colocar aqui o tema central, para a gente ir encaminhando, né? O último bloquinho aqui da nossa live, pessoal.
É uma live mais curta mesmo, tá? Porque a gente é bem objetivo aqui, tá? Falando agora de como que a gente transforma, né, esses insights, esses aprendizados, essas estratégias e desdobra isso em ações, né? Tem um conceito que a gente trabalha aqui, né, Rubens, você que já está mais acostumado com o nosso dia a dia, a gente chama de motor de recomendação, que é essa capacidade de pegar todos esses aprendizados, transformar isso numa matemática e desdobrar isso em ações que a gente dispara por canais de baixa fricção, como por exemplo o WhatsApp, né? E a gente está resolvendo um problemão aí, na verdade, né? Porque, contar uma historinha bem rápida aqui que eu conto para a galera. Nos últimos 10 anos, as indústrias aí investiram muito tempo, né? Esses 10 anos aí, para consolidar informações. Dado de sellout, dado de coleta do promotor, dado de sell-in, enfim, tudo isso num painel no dashboard e achou que aquilo ali ia resolver a vida, né? Esquece que essa informação não chega em quem toma a ação, de novo. Então, quando ela deixa de ser uma tarefa para quem toma ação e ela passa a ser um relatório, você já está criando uma fricção muito grande para dentro do negócio, né? Então foi daí que a gente começou a entender esse cenário e começou a criar esse mecanismo que a gente hoje chama de motor, né? Motor de recomendações, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta dentro desse conceito, né? O conceito do motor é priorizar, elencar quais são as principais lojas, quais são os principais produtos ou principais KPIs, né? No seu ponto de vista, Rubens, se a gente pudesse levar vamos separar aqui para o perfil, tá? Para facilitar, porque a gente trata de KPIs diferentes. Para um vendedor e para um promotor, tá? A gente pudesse levar prioridades de informações. O que você acha que muda o jogo no ponto de venda para esses caras aí tomarem ações corretivas, tratar os principais gargalos no ponto de venda? Legal. Cara, o responsável por tudo é o vendedor. A indústria tinha que ter essa consciência, entendeu? Que o responsável por tudo é o vendedor, porque é o vendedor que negocia os acordos, é o vendedor que cadastra os mix, é o vendedor que faz o sell-in, entendeu? É o vendedor que apresenta a política comercial. Ele atende a conta, entendeu? Então, eu sou o vendedor, eu atendo uma conta. Tudo que vai acontecer naquela conta tem que passar por mim, senão eu sou só tirador de pedido, eu tenho que ser o gestor daquela conta. Tá? Então, assim, ó, o vendedor, ele é o responsável por tudo que vai acontecer e vai iniciar lá dentro de uma conta. Tá? Então, tudo aquilo que desse momento, desse início, pode ser verificado no ponto de venda, deve ser levado ao vendedor. Por exemplo, o vendedor negocia um acordo de um ponto extra. É uma negociação, está num acordo comercial, ele participou do processo. Por mais que o trade esteja envolvido, mas quem é que aperta no botão e assina? É o vendedor, 90% das vezes. Não vai me dizer que é o trade que vai ficar lá. Em alguns casos até já tem trade falando com trade. Mas a maioria das vezes é vendedor e comprador. Tá? Então, assim, ó, todas essas desdobramentos dos acordos, seja o mix que está na loja, seja os pontos extras, seja o share que foi acordado, seja o preço, seja a campanha, o vendedor tem que saber. Ele tem que ser acionado. Porque, vamos lá, aí o promotor é acionado. O que o promotor pode fazer em relação a um acordo de ponto extra que não está sendo realizado? O que o promotor pode fazer, cara? Não tem ação, o promotor né? pode fazer? Não tem O promotor, força, não, né? o máximo que ele vai fazer é ficar ali com o gerente da loja, o gerente da loja vai xingar ele. Entendeu? Então, assim, ó, tudo que acontece ali deveria o vendedor ter acesso. Entende? E não levar isso aí como uma ofensa, uma crítica, uma perseguição. É dizer, olha, os acordos que a gente fez não estão sendo cumpridos. E não adianta o meu promotor querer aqui no braço tentar arrancar o concorrente do ponto extra que deveria estar para a nossa marca. Entendeu? Então, tu, vendedor, vai ter que ir lá falar com teu amigo comprador e vai ter que relatar para ele, se for o caso, o comprador devolve o dinheiro que a gente investiu na ponta de gôndola. Entendeu? Porque a indústria está pagando por esse espaço. Entendeu? Agora, assim, o que é o erro do promotor? Bom, foi feito o acordo, foi feita a negociação. O produto está no estoque, então teve logística. A ponta extra está disponível. O acordo foi respeitado. O preço está correto no sistema. Tudo certo.
Aí o promotor vai lá, monta o ponto extra errado. Ou não vai na loja, ou não abastece direito, ou não precifica direito, ou não respeita a regra de planograma, ou não aplica o display no lugar certo com o mix certo. Isso tudo é erro do promotor. Aí tem que cair de pau em cima para corrigir, entendeu? É isso. Excelente, E o excelente. trade no meio disso? O que o trade faz? Porque o trade não é só merchandising, né? Uhum. Qual é o papel do gestor de trade? Né? O gestor de trade, ele é o gestor de todos esses eventos, do sell-in até o sell-out. Depois que o acordo do sell-in está feito, cara, o trade tem que estar envolvido em tudo. Tudo. Tem que estar ciente, tem que estar cobrando, tem que estar medindo. Ele é o maestro que está por trás daquilo que o promotor vai fazer ou vai deixar de fazer, né? E cabe ao trade, né, usar essas informações para aprimorar a engrenagem, né? Então, até acho que assim, o ideal é que os problemas que são coletados no ponto de venda, o trade filtre e leve para o vendedor. Para não ser uma coisa que expõe demais o vendedor. Aí tem que ver o fluxo, porque isso é um problema, né, Rafa? É como é que essas informações, os problemas chegam até o vendedor lá na ponta, É, né? é exatamente isso. É, a proposta, né, a tese que a gente defende aí com o motor de recomendação é exatamente essa, que você consegue orquestrar essas informações livremente. Então, o que o promotor está coletando, por exemplo, uma ruptura de um produto, que é o mix prioritário, ou o preço, né, que ele coletou, isso dispara num alerta que chega ali no WhatsApp com uma recomendação para o vendedor, né? É É. isso. E do ponto de vista que você trouxe de merchandising, né, de promotor, a própria coleta que ele traz ali de posicionamento em gôndola, o MPDV que foi aplicado, ponto extra, etc., isso é transformado, né? A gente lê essa informação e transforma isso aí em indicadores, retorna para ele o que está errado, né? Apontando também. A gente consegue priorizar isso com os motores, né? Uhum. E a gente muda uma mentalidade aí, Rubens, que é interessante. Porque as indústrias, elas falam de quantos KPIs hoje em dia. Você está falando, por exemplo, pega uma indústria que cuida de loja perfeita, né? Que trata a loja perfeita. Ela cuida da pontuação de loja perfeita, dos pilares individualmente, ruptura, posicionamento, ponto extra, às vezes entra preço, né? E tem aquelas indústrias ainda que transformam os pilares em outros KPIs que só eles entendem os nomes e dificulta até para o promotor o entendimento do que significa, né? Bah. E tem muitas indústrias que fazem isso. Então a gente tem que simplificar esse processo e a gente Uhum. muda a mentalidade para aderência às recomendações, né? Quando a gente faz isso. Então a gente passa a olhar um KPI. Pô, tenho X coisas para fazer. Quantas foram feitas, né? E é isso, Uhum. é sobre isso que a gente está falando no motor de recomendação. Muito Muito interessante. bom, Rubão. Para a gente fechar aqui, queria te convidar só para fazer um fechamento, né? Trazer alguma frase de encerramento, alguma recomendação para a galera. Claro. Ó, Pô, primeiro agradecer aí essa parceria, né, Rafael, de longa data aí com a Inclube. Dizer que eu sou admirador do trabalho de vocês e, lógico, sempre que possível, recomendo aí para os meus alunos que têm dificuldades nesse processo aí, porque estou aqui para ajudar, né, cara? E os parceiros aí são exatamente essas empresas que ajudam a solucionar problemas concretos e reais, que são muitos, né? O trade tem muitos problemas. O recado que eu dou para a galera, velho, é assim, é seguir na jornada do desenvolvimento, do aprimoramento, né? Continuar estudando. Falei um pouco de como eu iniciei, para dizer onde é que eu tô, para falar sobre que é uma jornada longa, né? Essa jornada aí, eu espero que ela não termine tão cedo, a gente está aí para seguir somando. E dizer para o trade, cara, que o trade é uma área muito importante, fundamental, mas ele tem que ocupar seu espaço. Né? Se vira um trade bombeiro, um trade padeiro, um trade que só sabe reagir, que não tem iniciativa, não tem a própria pauta, né? O que os uhum. meus alunos mais me dizem, eu não tenho tempo, eu não tenho prioridade. Eu falei, tu não é dono da tua vida? Tu não é dono da tua vida? Então, como é? Se a tua pauta é a pauta dos outros, cara, e tu tem 30 vendedores embaixo de ti, em cima de ti te cobrando e tu vai aceitando, entende? O grande problema é que muita Sim. gente entra nesse jogo sem conhecer o que é o trade. Então, o que realmente garante que a pessoa vá navegar nesse mundo turbulento que é o trade é uma boa carenagem, ou seja, o cara ter conhecimento, ter embasamento, ter capacidade, né, de comportamental, né, saber argumentar, saber dizer não dando um plano B, né, cara, não é um não fechado, mas assim, olha, isso não é viável, mas vamos tentar esse outro caminho e assumir o protagonismo, né, cara?
que a gente vê, né? Vocês também, com um monte de clientes, vocês têm trades que são protagonistas, né? E é legal de ver quando um trade é protagonista, né? Como a empresa evolui, como tudo melhora. Quando tu tem um trade lá que orienta as outras Desenvolve áreas, a área, né? É muito bacana isso. e maximiza tudo, né, cara? São negócios muito mais sólidos. Então é isso que eu queria dizer pra galera aí, para continuar se desenvolvendo, estudando e seguindo a jornada. Boa, muito bom, Val. Também queria te agradecer por ter aceitado o convite, né? Sempre uma honra aqui, um prazer enorme conversar contigo. Aprendo bastante também aí no dia a dia. Para a galera, queria deixar uma mensagem que é na mesma linha daqui do Rubens, né? Pessoal, busquem conhecimento, como diria o ET Bilu lá. Busquem o conhecimento, galera. E aqui a gente tem ótimos canais para isso, né? Sigam o Rubens aqui na rede social, sigam a Incube. A gente está sempre trocando bagagem com vocês sobre trade marketing, inteligência, né? E trazendo sempre, aportando sempre com novas tecnologias aí, o que tem de novo no mercado, né? Que vai apoiá-los no dia a dia de vocês, né? É isso, viu? Então, muito obrigado aí a todos que vieram aqui para a live. Uma boa noite. Quem perdeu algum detalhe aí, live gravada, só recuperar. Abraço. Fechou? Abração, galera. Valeu, querido. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Valeu. Valeu, pessoal.